Eles Maravilha. chegam 6 meses antes. Uhum. Tem uma zoada aí no microfone. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Jéssica Barbosa, eu sou engenheira civil e também coach de carreira para engenheiros civis. Eu trabalho com recolocação profissional, saltos de desempenho para aqueles profissionais que estão aí já empregados, mas querem alcançar novas oportunidades, novos cargos, novos salários na sua profissão, e também para os engenheiros empreendedores. Hoje eu estou aqui com o Renato Arléu. Renato foi o meu professor na época da graduação. Ele também é engenheiro civil. Ele é autor desse livro aqui, ó, Construindo para Vender. É um dos livros que me ajudou muito na carreira como engenheira civil, principalmente quando se fala em empreendedorismo, as opções de empreendedorismo que nós temos na nossa carreira. Renato também é especialista em corporação imobiliária. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. É um prazer estar com você aqui, Jéssica. Eu espero poder contribuir com o seu canal, com as pessoas que estão nos assistindo, trazer alguma coisa que possa fazer eles crescerem como profissional, como pessoas que querem entrar no mercado do empreendedorismo. Eu queria começar falando um pouco sobre a nossa formação, né? E como essa formação se encaixou na sua trajetória. Desde lá, quando você começou, quais foram os desafios que você teve, quais foram as oportunidades que se abriram para hoje você virar um incorporador, para hoje você ser especialista, ser considerado especialista nessa área. Fiz a Universidade Católica de Salvador, depois eu ingressei na Universidade Federal da Bahia na turma de arquitetura e praticamente cursei em paralelo engenharia e arquitetura. Engenharia na Universidade Católica e arquitetura na Universidade Federal. Que legal. Aí eu formei em engenharia, comecei a estagiar cedo, que eu aconselho. Eu, com um ano de faculdade, no segundo ano eu já comecei a trabalhar com alguma coisa, a estagiar numa empresa. Teve uma época em que eu estagiava em 2 empresas ao mesmo tempo. Naquela época, não tinha o que fazer, eu não tinha recurso para ficar na balada, né? Então eu tinha que trabalhar, tinha que estagiar. Eu estudava nos finais de semana, na madrugada da noite, tomando café, para ficar acordado. Durante o dia era faculdade e trabalho, não tinha outra coisa. Eu acredito muito que nós temos que ser dono das nossas carreiras. Então, quando você fala assim, um ano de faculdade, eu já estava estagiando, eu já estava em contato com a prática, eu acredito muito nisso. Eu também comecei a estagiar logo no segundo semestre, porque eu entendi que eu precisava saber a parte prática da engenharia, que só a parte teórica não iria me formar uma boa engenheira quando eu saísse da faculdade. Então, isso ajuda muito, né? Principalmente para essa experiência de quem precisa trabalhar, precisa rentabilizar a profissão imediatamente, como foi o seu caso, né, Léo? Conta mais agora um pouco sobre, depois da formação, quais foram os desafios que você enfrentou, ou não, né? As felicidades. Quando eu formei em engenharia, eu já tinha feito algumas obras, né? E assim, não pensem que eu tive indicação para conseguir o estágio. Eu bati porta, peguei meus currículos, eu ia presencial na empresa, pedia para falar com o engenheiro, com o dono da empresa, eu me virava. E isso trouxe um diferencial para a minha formação. Quando eu estava perto para formar em engenharia, eu já estava bastante avançado em arquitetura também. Aí, assim, eu, perto de formar, o dono da empresa sinalizou que ia me contratar. Agora ele disse o seguinte, disse, olha, eu vou precisar de você tempo integral aqui. Então vai chegar um determinado momento, quando você formar, que você vai ter que escolher. Ou você vai fazer a faculdade de arquitetura, concluir, ou você vai se dedicar à engenharia e você vai ser contratado por a gente aqui. Eu preferi o emprego. Eu precisava trabalhar para começar a me sustentar, a viver melhor. A Era uma viver da perda. profissão, né? Já começar a viver da profissão. Exatamente. Mas quando eu formei, eu já tinha feito umas 2 obras. É exatamente a mesma quantidade de obras que eu consegui fazer. Isso acrescenta muito. Agora, sim, a pessoa que se formou e não teve essa experiência, eu acho que também não deve se desesperar nem desistir, porque eu já tive algumas pessoas que formaram e as pessoas me pediram para acompanhar a obra depois de formado, e, assim, sem trabalhar. Me pediram para estar na obra, para verificar, acompanhar. E não é uma trajetória linear, né? Faça aqui isso, isso e isso. Existem muitos caminhos na engenharia, existem muitas áreas, e claro que você sai na frente quando você tem conhecimento prático, que você vivenciou aquilo.
como eu falei, são habilidades além da técnica, são habilidades diferentes que você desenvolve lá, que vão acrescentar na sua formação. É isso mesmo. Assim, Pronto. aí eu formei em engenharia, fui contratado pela empresa, trabalhei 19 anos na mesma empresa. Houve época em que eu trabalhava em Salvador, segunda-feira eu trabalhava em Salvador, terça e quarta em Santa Catarina, e quinta em São Paulo, ia quinta para São Paulo, passava o dia em São Paulo, fazendo um prédio lá, e sexta-feira voltava para Salvador. Eu lembro que as nossas aulas eram na sexta-feira, e você vinha de São Paulo para ministrar as aulas, né? Eu Já lembro aconteceu disso. isso, eu Lembro gostava desse disso. período. Então, assim, aí eu fiquei 19 anos, né, nessa empresa, e eu sempre tive essa coisa de querer empreender, né? Uhum. Então eu disse, eu vou montar a minha empresa. 70% dos brasileiros, né, de acordo com pesquisa, têm um sonho de empreender. E na engenharia eu vejo isso muito possível. Se não for que você comece como empresário, né, tendo pessoas contratadas já abaixo, mas comece como autônomo a oferecer os seus serviços para o mercado, né, primeiro para as pessoas que estão ali à sua volta, né, para os tios, para os amigos. É muito importante que as pessoas saibam o que você faz na engenharia. Eu sinto isso às vezes, que as pessoas não sabem como eu posso ajudá-las, né? E eu falo isso para os meus alunos no Trilhas de Carreira, para o Recolocação Profissional. As pessoas precisam saber com o que você trabalha, como você pode ajudar elas. Fala um pouco, professor, sobre essa trajetória de empreender. Eu, quando montei minha empresa, eu não estava assim desempregado, nem estava querendo. Eu estava trabalhando. Eu estava trabalhando. Alguns colegas meus, pessoas conhecidas, assim, rapaz, você ficou maluco? Como é que você larga um emprego desse? Eu estava já no patamar da empresa que tinha alguns privilégios, né? Um bom salário. Então eu quis assim arriscar mesmo. Eu saí para ver, medir minha potencialidade como profissional, como empreendedor, né? Então, assim, quando eu comecei pequeno. Eu prestava serviço para terceiros, comecei dando consultoria, comecei fazendo pequenas obras, casas, fiz muitas casas aqui em Alphaville. Veja bem, eu deixei de fazer prédios, grandes prédios, viajando pelo Brasil inteiro, e voltei a fazer aqueles orçamentos de casa, de obras pequenas, de reformas, né? Aí eu comecei a montar um empreendimento assim imobiliário, e assim, o primeiro eu demorei 2 anos construindo. Aí depois que você constrói o primeiro, com o dinheiro do primeiro você já vai construir o segundo. Né? Você faz aquela bicicleta de apoio um no outro. Então eu fazia isso em paralelo à minha prestação de serviço para terceiros. Você falou de um ponto aí super importante. Então, não existia ego, né? O ego pode ser seu inimigo na engenharia civil. Eu percebo alguns engenheiros apegados ao status de, quando chegarem a construir pontes, shoppings, supermercados, grandes condomínios, condomínios de alto luxo, sentirem dificuldades em empreender, porque vão ter que, sim, voltar a fazer o básico, né? Voltar a fazer o feijão com arroz, que é a estrutura, né? Pense grande, mas comece pequeno, comece com o que você tem à disposição, e foi isso que o senhor fez. Maravilha. Isso aí. Então, assim, aí eu comecei a pensar em construir para vender também. O tema do livro, Construir para Vender. Exatamente, construir para vender. Mas eu tive uma enorme dificuldade. Primeiro porque não tinha. Hoje tem. Não tinha nenhuma bibliografia a respeito disso aí, para ensinar o empreendedor a começar a construir. As pessoas que sabem incorporação imobiliária não gostam de ensinar. Por quê? Porque eles pensam assim, se eu ensinar, eu vou ter um concorrente. Você vê, olha, quem trabalha com incorporação imobiliária nas empresas de construção civil, às vezes ele tem um engenheiro ali do lado dele, ele não passa o pulo do gato, ele bota o cara para fazer os trabalhos, vamos dizer assim, de programados. de produção. A fazer o né? orçamento. Você faz o orçamento, você vai fazer só viabilidade, a montagem do negócio deixa comigo, o fluxo de caixa deixa comigo. Por quê? Porque ele acha que ele vai ter um concorrente ali, né? Quem trabalha para terceiros e está ali naquele setor da incorporação imobiliária. E que não é tem a mentalidade que a gente tem que ir contra. Hoje se sabe que a colaboração, se a nossa maré, né, se a maré da engenharia civil subir, todo mundo sobe junto. A engenharia é o motor propulsor do país aí para desenvolvimento. Nós somos a área que mais emprega pessoas. Então,
tem que sim existir mais pessoas preparadas, as pessoas têm que sair dos bastidores. Eu fico muito feliz quando eu li, eu fui para a estreia do livro, meu livro é autografado, e eu agradeci muito, professor, muito obrigada. Se hoje eu penso em incorporar, é porque o senhor teve a generosidade, né, de compartilhar o seu conhecimento conosco, e isso só tende a crescer. Eu tenho certeza que isso vai voltar muito mais para o senhor. Eu penso que a gente tem que compartilhar. Eu acho que a prosperidade ela acontece quando a gente deixa de lado aquela mentalidade de querer só para si, de querer crescer sozinho. Eu acho que todas as quando a prosperidade é uma coisa que é muito ampla, ela chega para todos. Se a pessoa tiver assim, abrir o pensamento assim, eu quero que as pessoas que estejam em volta de mim, os meus alunos, os meus amigos prosperem, fica mais fácil para nós também, né? Uhum. Então assim, eu tive muita dificuldade, Jéssica, no início. Olha, imagina o seguinte, você, como é que monta a incorporação? Se não tinha livro nenhum, como é que monta? Qual é o que é que a gente tem que fazer? Qual é a Qual o lei? primeiro paço? Qual o Qual é o primeiro primeiro passo? passo? Qual é a lei? Qual é o cartório que eu vou? Tem que ir em cartório? Eu não sabia nem que tinha que ir em cartório. Não sabia. Para mim era regularizar o projeto na prefeitura e começar a construir. Tinha que ter, para mim tinha que ter dinheiro, porque senão, para mim, Uhum. incorporação tinha que ser só para quem tivesse dinheiro, né? Verdade. Então, Esse é um grande mito, né, que eu queria trazer aqui para a gente. Primeiro que incorporador não é vendedor de casas. Então, se a sua casa já está construída, você é um mero vendedor de casas. O incorporador, ele está no processo antes, né, no investimento, no processo de legalização do projeto, de legalização da obra e com o construtor. O construtor também tem um outro papel, que é efetivamente construir. Pode ser que o incorporador seja a mesma figura do construtor. Fala um pouco sobre esses mitos de que para você incorporar não precisa se ter o dinheiro. Quais são as modalidades? Dá algumas dicas aí para aquele engenheiro que quer começar a incorporar aí daqui a um tempo. então, assim, o incorporador, como você mesmo estava falando, é a pessoa que monta o projeto imobiliário. Ele vende, o incorporador é quando ele vende antes, ou seja, ele vai vender o papel, vai vender um sonho, um projeto, antes ou durante a construção. Se ele, vamos dizer assim, concluir a obra e vender depois, ele não é incorporador. Não se trata de uma incorporação. A incorporação imobiliária é quando a pessoa vende antes ou durante a construção. Então, assim, muitos incorporadores brasileiros não são engenheiros civis. São pessoas que estão, inclusive, bem de vida, ganhando dinheiro. A maioria começou pequeno, fazendo uma casa e vendendo 2 casas, um vilagem, um prédio. Uhum. Se começa E assim... é importante a gente trazer esse dado, né, de que a maioria dos incorporadores não são engenheiros civis, não são construtores, para que se tire o medo, né, do engenheiro de, nossa, e se não der certo? Eu acredito que seja essa voz, né, que esteja aí na cabeça deles. E se não der certo? Não tem como não dar certo se você seguir os passos que precisa para esse negócio, se você fizer um risco calculado para isso. Porque a técnica você tem, o principal você tem. Então agora precisa de coragem, né, para começar pequeno e ir crescendo aos poucos. Assim, eu tenho uma historinha de um arquiteto que ficou desempregado, ele é amigo meu hoje, e ele montou uma incorporação imobiliária. Desempregado, ele tinha o dinheiro da rescisão dele. Ele viu um terreno, viu o potencial de um terreno para fazer um centro comercial pequeno, isso foi aqui em Salvador. Ele chamou os donos do terreno para o negócio. Os donos do terreno acreditaram nele, confiaram, ele mostrou o projeto, ele convenceu, eram 2 terrenos, um do lado do outro, ou seja, ele não desembolsou com o terreno. Ele contratou a empresa para fazer a parte de vendas, né? E a empresa de vendas ganha, vamos dizer, pelo que vende, você sabe disso. Ele pegou o dinheiro da rescisão dele, utilizou para fazer um stand de vendas na porta, pequeno, nada muito luxuoso, mas fez aquele trabalho. Passou o cartão no Jornal à Tarde, antigamente não tinha redes sociais, né? Hoje ainda tem essa facilidade de você vender nas redes sociais. Antigamente ele tinha que pagar o jornal. Aí ele passou o cartão dele no Jornal à Tarde. Na época era um valor alto, era assim, para sair um sábado e um domingo. Ele lançou o produto dele no domingo, sem dinheiro nenhum no bolso, morrendo de medo, não dormiu do sábado para o domingo. Vai vender, não vai vender? Será que vende? Será que... A pessoa que ficou de vender os imóveis convenceu ele que ele tinha que botar uma máquina no dia anterior ao lançamento, que seria só no domingo,
para começar a demolir as casas, para poder fazer mostrar que a obra estava começando, que ele não era conhecido, a empresa dele não era conhecida. Olha, tem que dar credibilidade, tem que começar a derrubar a casa. Aí ele via a casa derrubando, o pai dele dizendo que não acreditava nele, dizendo que iria ser preso, que ia derrubando a casa dos outros. No domingo do lançamento, ele pegou um ônibus, foi para a Praia do Forte, andou, disse que não via ninguém. Eu disse, Renato, eu não dormi de sábado para domingo. Eu ficava na Praia do Forte andando sem ver ninguém. Eu acho que o povo olhava para mim, aqui um maluco ali andando, assim, olhando de roupa para lá e para cá. 4 horas da tarde ele voltando para Salvador, ele liga o celular. Tinha vendido tudo. Tinha vendido tudo. Maravilha. Então, assim, ele me disse assim, que dormiu, ele não dormiu de sábado para domingo, e de domingo para segunda, ele brincando, ele disse assim, eu dormi rico. Não é que ele ficou rico, na realidade ele ganhou um recurso para movimentar, porque ninguém fica rico com um empreendimento só, mas ele ficou com dinheiro suficiente para dar início no processo de crescimento econômico dele, para começar a pensar em outro empreendimento. Então assim, a Lei 45/91 de 64, ela permite capitalização. Ela dá um ano para você capitalizar. Você monta o seu negócio imobiliário, você coloca para vender. Se você não vender em 6 meses, com 6 meses você pode fazer a denúncia no cartório, porque para você começar a vender, você tem que registrar no cartório. Vai no cartório e registra. Aí você começa a vender. Com 6 meses, se você não vender 50%, você pode pegar aquele dinheiro e devolver para as pessoas. E não construir. Você lança outro negócio, vai buscar outro negócio. E tenta, porque assim, essa coisa de tentar, de insistir, é que faz da pessoa crescer, da pessoa ingressar no mercado. Né? Verdade. Então aí, se você achava que para ser incorporador, você precisava ter um banco de investimento para investir no seu negócio, você precisava ter sócios com muito dinheiro, o Renato acabou de dar um exemplo prático agora de que como com poucos recursos você consegue avançar nessa área de incorporação imobiliária. E ainda existe uma outra opção, que é você pegar financiamentos de bancos, sim, se você quiser ter uma tranquilidade maior, que o mais inteligente da incorporação é realmente você vender e com o dinheiro da venda você incorporar, mas existem sim os financiamentos bancários. Renato, eu queria que você explicasse um pouco para a gente, por exemplo, uma empresa que começou agora, ela não tem ainda, ela não se enquadra no PBQPH. Como ela pode buscar financiamentos bancários? Quais seriam as alternativas dessas empresas menores, né? Desses construtores menores, desses incorporadores que estão começando agora? Tem esse programa Minha Casa Minha Vida, Jéssica, que muita gente trabalha com isso aí. Eu na realidade, eu nunca trabalhei com Minha Casa Minha Vida. Eu acho muito apertado o ganho. Eu já tentei viabilizar algumas vezes, mas é sempre assim, quando você faz grandes empreendimentos, que você tem uma participação do Estado, da Prefeitura, eles colaboram com a infraestrutura, mas quando você vai fazer tudo, o ganho é muito pequeno, é muito arriscado. Mas assim, quem sabe trabalhar, eu aconselho. Mas assim, quando você vai fazer um empreendimento imobiliário, você tem um período de capitalização, você pode capitalizar o recurso. Eu aconselho assim, se até 6 meses você vendeu 50%, toca para frente o negócio. Se você vendeu 20%, 10%, devolve o dinheiro do povo, vai fazer outra coisa. Outra coisa que eu digo assim, outro produto. Outro produto, em outro local, né? Ou no mesmo local. Eu vi uma construtora aqui em Salvador lançar um 3/4, um prédio de 3/4. Com 6 meses não vendeu, denunciou, fez um projeto de um 2/4 menorzinho, mais apartamentos, um preço menor, lançou, vendeu tudo em 3 meses. Então, assim, é muito assim, o contexto do que está se fazendo, do projeto, do negócio. Do estudo, né? Do estudo daquela região para que seja mais assertivo essa incorporação. E assim, a Caixa Econômica Federal, se você vendeu, vamos dizer assim, 50%, e esses contratos são contratos bem feitos, com perfis de pessoas, vamos dizer assim, que tenham condição, se você fizer a venda bem feita, você pega esses contratos, leva para a Caixa Econômica em garantia e eles vão financiar a produção. E a garantia do negócio são esses contratos que você fechou com clientes. Então, você pode conseguir isso aí. A Caixa Econômica ele tem um setor de engenharia que vai orientar bem a pessoa. Como fazer, o que fazer, quais são os documentos, como é que ele se adequa para construir, para o financiamento. O importante é você fazer bons contratos com pessoas que tenham condição de pagar, que têm um bom perfil. E isso aí financia a sua produção. Uma coisa que você pode fazer, você que está começando, é não comprar o terreno, é chamar o dono do terreno e pagar com unidades habitacionais. Isso aí é um conselho que eu dou, que você
não tira esse recurso do bolso, você compra um terreno a preço, vamos dizer assim, a preço do custo do apartamento, porque você entrega o apartamento pelo preço de venda. E você adquire pelo preço do custo. Já começa a incorporação vendendo. Ou você traz parceiros, né, como eu prefiro, vamos dizer assim, construir até um determinado ponto e eu busco a Caixa Econômica para financiar o apartamento pronto. A pessoa compra o apartamento pela Caixa Econômica, vai pagar a prestação da Caixa Econômica e a Caixa Econômica paga à vista. Mas, para quem está começando, isso não é uma coisa que vá conseguir, a não ser que tenham parceiros com capital, com pessoas que queiram investir. Mais algumas opções aí, né, de como começar, de como dar os primeiros passos nessa área de incorporação imobiliária. E também, Jéssica, deixa eu falar uma coisa que é importante para esse assunto. Você pode fazer a incorporação por condomínio. Ou seja, você faz um village de 6 apartamentos. Aí você procura 6 donos, 6 pessoas que queiram comprar na sua mão. Aí você vende a fração ideal. Você vai ganhar o lucro do apartamento e eles vão pagar a construção. Você pode fazer a construção mais devagar, fazer em 2 anos a obra, 2 anos e meio, e cada um colabora com um valor por mês e você viabiliza o negócio sem tomar financiamento. É como se você cobrasse a administração da obra, né? Se você for engenheiro, você ganha dos dois lados. Você cobra a administração da obra, que é 10%, vamos dizer assim, você vai ganhar os 10% da administração da obra, mas você cobra pelo negócio que você montou também, que se chama a fração ideal. Você cobra a fração ideal, você cobra o seu trabalho como incorporador, você ganha como incorporador, porque aquele trabalho é cobrado, é o lucro do apartamento que você teria de lucro, você cobra. Só que você pode, inclusive, se você é engenheiro, você cobra a taxa de administração para fazer a obra naquele momento, e depois eles ficam te pagando a fração ideal, que é o negócio que você montou, você tem um mérito de fazer aquele negócio, isso é uma fração ideal, você cobra para eles pagarem depois. Então, termina a obra, você entrega a obra e eles começam a te pagar a fração ideal. Maravilha. Eu queria agora, a gente está chegando no final da entrevista, queria que você deixasse algumas palavras, né, para as pessoas que estão aí fora do mercado de trabalho, que às vezes estão buscando uma recolocação profissional melhor. O que eu aconselho, não percam essa, vamos dizer assim, a relação com o mercado, a relação com quem sabe, a relação com... Você hoje, a internet propicia isso para você. Você tem que participar de cursos, você tem que melhorar sua formação, você tem que estar assistindo coisas como essa aqui que nós estamos fazendo hoje aqui, né? Tá ouvindo profissionais, está na área, você tem que estar no meio. Então, não perca a ligação com o meio. Eu tenho visto engenheiro dirigindo Uber. Né? Eu tive um que entrou em contato comigo e disse assim, mas eu tive que largar a profissão para poder dirigir Uber. Tudo bem, você está passando por um momento, vai dirigir o Uber, mas não largue a profissão, porque largar a profissão você perdeu o contato, é você parar de estudar, é você se deixar para trás aquele investimento de se acomodar com a dificuldade, né? E não, exatamente. Não usar a dificuldade para impulsionar a sua carreira, né? Agora sim, eu tenho que buscar mais alternativas aqui. Aonde eu não estou vendo, né? Tá fazendo outra coisa para poder se manter, não perca a ligação. Continue estudando. Estude pela internet, estude através de livros, revisa aquilo que você fez. Dedique esse tempo para se preparar mais e não para largar a profissão. Né? O investimento, às vezes, quem paga uma faculdade particular, são 170, 180 mil reais que se gastou. Fora 5 anos da vida, 5 anos de dedicação a cadeira, tá ali indo. A isso. Largar para lá, eu não aconselho. Não largue engenharia. Ah, professor, não estou trabalhando. Mas não largue. A questão de largar é deixar de lado. Né? Se esse é o seu desejo, né? Se você se encontrou, se esse é o seu sonho, se você quer estar atuando ali, não deixe. E também eu vou estar no dia 28 de março, no Enes, nós vamos estar palestrando, eu vou dividir o palco. Olha que honra, o Renato Arléu, que foi meu professor, com vários outros professores meus. A palestra do Renato é a palestra Construindo para Vender. A minha é como encontrar as melhores oportunidades da engenharia civil. Se você está aqui em Salvador ou quer vir em Salvador para esse evento, ele vai acontecer no dia 28 de março, é um sábado, durante todo o dia. Vai ser no Centro de Convenções, o novo Centro de Convenções aqui em Salvador. Eu vou deixar o link aqui embaixo, caso você tenha interesse. Corre, que a gente já está no 3º lote, né, Renato? É isso mesmo. Professor, eu queria agradecer. Muito obrigada pela sua participação aqui. Eu fiquei muito feliz.
Tenho certeza que as pessoas vão adorar. Se você tem uma dúvida sobre incorporação imobiliária, o livro do Renato Arléu, esse aqui é o Construindo para Vender. Também tem o perfil dele no Instagram, ele abre caixa de perguntas diariamente. Pode deixar a sua dúvida aqui embaixo, caso você não tenha Instagram, não use Instagram, que eu acho muito difícil, né? Mas, se não, pode deixar a sua dúvida aqui embaixo, eu reporto para ele, respondo sem nenhum problema. E até o próximo episódio, hein? Tchau, tchau! Jéssica, eu agradeço aí a oportunidade, agradeço a todos essa atenção comigo. A Jéssica já falou aí, eu tenho meu Instagram, Renato Arléu _, né? Eu tenho no YouTube também, a do Homo Cursos, né? Eu estou sempre gravando algumas aulas, alguns ensinamentos que são importantes para a formação da pessoa. Estou à sua disposição, Jéssica, agradeço. Quando você precisar de mim, pode contar. Muito obrigada, professor. Eu que fico feliz em ter a sua presença aqui comigo. E até a próxima, né, pessoal? Tchau, tchau.